Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre demografia. Então, nós já vimos que a população mundial, hoje em torno de 7,6 bilhões de pessoas, né? Já chegando aí a 7,7 bilhões, segundo as projeções. O que acontece? Ela se encontra, né? Pessimamente distribuída no espaço geográfico, ao mesmo tempo apresenta ritmos de crescimento diferenciados, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento populacional. Então, olha só que interessante, como eu falei para vocês, né, no primeiro vídeo, né, nesse vídeo introdutório, o ano, né, de 2011 foi bastante impactante, bastante simbólico, né, onde a população mundial chegou a 7 bilhões, né, chegou a 7 bilhões de pessoas. Hoje nós temos 7,6, 7,7 bilhões de pessoas no planeta, como a gente pode observar. Então, assim, olha quanto tempo que o planeta demorou para apresentar 1 bilhão de pessoas. Repare o tempo, certo? E agora repare o intervalo que se deu de 1 bilhão de pessoas até 7 bilhões de pessoas. Então foi um intervalo temporal, né, bem reduzido em termos comparativos. Isso assusta, né? Isso, de certa forma, instiga essas análises. A gente precisa entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que nós tivemos de mudanças. Então, eu te chamo agora para você acompanhar esse esqueminha aqui que eu fiz para vocês. O que acontece? No final do século XIX, né, nós tínhamos uma população mundial de 1,6 bilhões de pessoas. E no final do século XX, ou seja, a gente está fazendo uma escala aí de 100 anos depois, nós temos uma população de 6,1 bilhões de pessoas. Então, de 1,6 bilhão de pessoas, né, para 6,1 bilhões de pessoas no final do século XX. Olha a quantidade, o incremento populacional que se deu no século XX. A gente precisa entender isso, né? Isso chama atenção. Isso deu margem, inclusive, para, né, o desenvolvimento de teorias demográficas, né? Algumas dessas teorias, como a teoria neomalthusiana, a teoria eco-neomalthusiana, que a gente vai estudar, calma aí que a gente vai estudar isso, apresentam justificativas falaciosas, seria um tipo de embasamento científico, né? Mas que, de certa forma, influenciaram e até hoje influenciam as políticas públicas, tá bom? Então, olha esse gancho aí que a gente está pegando, olha como é discrepante. Então a gente vai perceber o seguinte: primeiro, o que aconteceu? Gente, para a gente ter uma boa justificativa para o crescimento populacional, a gente precisa ter um bom ambiente econômico, né? Um bom ambiente econômico significa oferta de empregos, né? Significa, né, oferta de alimentos, tá certo? Então vamos lá, vamos entender. O próprio desenvolvimento urbano industrial, que vai se espalhando progressivamente, lógico, não de forma homogênea, não de forma equilibrada, né? Não de forma planejada em termos gerais, mas ela vai trazendo essas configurações. Então, por exemplo, a capacidade do homem de produzir seu alimento, a modernização do campo, certo? O desenvolvimento industrial, isso tudo cria, né, um crescimento, né, da produção de riqueza muito grande que necessita de mão de obra para trabalhar, certo? Como que você vai produzir riqueza sem trabalhadores? Embora essa riqueza que é produzida pelos trabalhadores não fique para eles. Então, o trabalhador que produz riqueza não domina essa riqueza, certo? Ela fica controlada por um pequeno número de pessoas, mas você precisa disso. Você tem uma lógica, né, de sistema capitalista que necessita da exploração da mão de obra, você precisa ter mão de obra. Se você tem uma lógica, né, que necessita de mercado consumidor dentro da sociedade, né, do consumo, então você precisa de consumidores, tá certo? Então você traz impactos. A gente pode falar, inclusive, a própria evolução médica, né? Assim, infelizmente, em alguns momentos esse desenvolvimento médico está relacionado às guerras que aconteceram aí no século XX, com destaque à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. A gente pode perceber que muitas técnicas, muitos medicamentos, muitos procedimentos, né, que são praticados até hoje na medicina convencional foram, de certa forma, testados, difundidos ou espalhados, né, ou, de certa forma, influenciados por essas guerras. Tá? Então a gente pode perceber a evolução médico-hospitalar, a evolução do saneamento básico dentro dessa lógica de urbanização. Tudo isso vai levando ao aumento da expectativa de vida também. Então a população está vivendo mais em termos gerais, né? Então a população está vivendo mais em termos gerais. Tudo bem? Obviamente, esse ritmo de crescimento ele não é igual no planeta. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós vemos um período chamado de baby boom, né? De grandes explosões de bebês aí, certo? Mas progressivamente os países ricos vão apresentando uma desaceleração do seu ritmo de crescimento,
né, demográfico. Isso aí diretamente relacionado à diminuição da natalidade, né? E a diminuição da natalidade sendo influenciada pela a diminuição da fecundidade, da taxa de fecundidade, da taxa de fertilidade, de fecundidade, que se refere ao número, né, a relação entre mulheres em idade fértil e o número de crianças. Então, você pega ali o número de mulheres em idade fértil, que no Brasil é de 15 a 49 anos, por exemplo, só para você entender, e o quantitativo de crianças, né, de 0 a 5 anos. Essa relação matemática te dá a taxa de fecundidade ou de fertilidade. Então, a gente pode perceber que esses países envolvidos apresentaram primeiro uma desaceleração no crescimento vegetativo, enquanto isso outros países subdesenvolvidos, como o Brasil nesse contexto aí, pós-Segunda Guerra Mundial, estavam num período de explosão demográfica, de grande crescimento demográfico. Obviamente, alguns desses países que se industrializaram primeiro, foram se urbanizando primeiro, nos países, né, subdesenvolvidos, eles já apresentam outro perfil de crescimento demográfico. O Brasil hoje apresenta um crescimento moderado, né? Daqui a algumas décadas, segundo os indicativos, o Brasil já está desacelerando o seu ritmo de crescimento, podendo apresentar daqui a algumas décadas um crescimento vegetativo, ou seja, o Brasil pode, né, gerar um encolhimento da sua população, algo que nunca aconteceu, tá bom? Mas ainda hoje nós temos países que preservam ainda um grande crescimento demográfico, como por exemplo a Nigéria, tá? Sobretudo os países subdesenvolvidos. Isso vai ficar um pouco mais entendível quando nós chegarmos à parte de transição demográfica. Aí vai ficar legal, aí vai ficar gostoso, né? Que você vai entender com uma forma mais tranquila. Certinho? Então, eu quero que você entenda esse ritmo diferenciado, os fatores que levaram a esse crescimento, né? Esse crescimento populacional. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, tá bom? O destaque do século XX, esse grande incremento, esse gritante incremento populacional do século XX, os fatores principais que levaram a esse crescimento e o pós-Segunda Guerra Mundial como divisores de água aí, tá? Como um divisor de águas importante aí para a dinâmica demográfica mundial, tá bom? Então, isso que eu quero que você entenda aí desse segundo momento aí introdutório, tá bom? Aqui, beijo para vocês, até daqui a pouco.